Meus queridos irmãos e amigos, nesta manhã de domingo, Dia das Mães, nós queremos trazer uma saudação muito especial às mães e também aquelas outras que têm o espírito materno, tias, avós, madrastas, professoras, babás, irmãs mais velhas, cuidadoras, enfim, todas estão incluídas na nossa saudação e na nossa oração. O tema que nós temos nessa manhã tem o seguinte título: Só entende quem é mãe. E eu gostaria de ler em 1 Coríntios 13, apenas os versículos 12 e 13. E nesses versículos nós encontramos, neste belíssimo hino ao amor que o Espírito Santo colocou na pena do apóstolo Paulo, a seguinte expressão: agora vemos por espelho em enigma, mas então, no momento da volta de Cristo, veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor, estes três, mas o maior destes é o amor. Só entende quem é mãe. Vamos analisar com certa brevidade cada um destes termos que o apóstolo Paulo colocou nesta carta aos primeira carta aos Coríntios. Então, aquela igreja de Corinto recebeu esta carta, onde vem este hino: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, e aí vai discorrendo e termina com essa expressão que nós lemos ainda há pouco. Diz ele que a primeira grande virtude cultivada por todos, e eu diria pelas mães de um modo muito particular, porque só entende quem é mãe, é a fé. É um tema dominante no apóstolo Paulo. Paulo explorou esse tema em todas as suas cartas. E nesse tema dominante, por conta dele, ele chegou inclusive a dizer o seguinte, a exclamar, olha que expressão belíssima que ele disse: já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Há algumas expressões aí que são muito fortes. E eu percebo que, de acordo com o que o apóstolo Paulo está dizendo, a fé é uma caminhada. Então nós caminhamos nessa trilha que Jesus Cristo deixou. Aliás, ele mesmo disse: eu sou o caminho. Então nós caminhamos em Cristo, com Cristo, para Cristo, que é o nosso ponto focal. A fé, portanto, é uma caminhada. Nós temos uma lei espiritual, inclusive. E nessa lei espiritual é que fé traz mais fé. Realmente. Os apóstolos até não pediram a Jesus: Senhor, ensina-nos a orar. Senhor, aumenta a nossa fé. Foram pedidos honestos, tanto para a oração quanto a questão de aumentar a sua própria fé. Fé traz mais fé. Mas não vamos confundir as coisas, por favor. Não vamos confundir fé com superstição. Não vamos confundir fé com crendice. Não é também isso não. Mas há quem confunda, que ache que a superstição é um sinal de fé. Apenas isso. É uma grande espiritualidade buscada na superstição. Pelo amor de Deus, não é o que a Bíblia ensina. Não. E eu descubro uma coisa importante.
é que na sua caminhada como educadora, as mães ensinam a fé. Há uma história belíssima no Antigo Testamento. É a história de uma mulher chamada Ana. É uma história de fé. E Ana mostra algo na sua biografia. É uma arma que toda mãe conhece. Essa arma se chama oração. Pode ler lá em 1 Samuel 1, o verso 10, que vai dizer assim, e eu vou acrescentar mais 2 outros versículos. Ana estava muito angustiada e chorava sem parar enquanto orava ao Senhor. Enquanto ela fazia sua oração ao Senhor, Eli a observava. Vá em paz, disse Eli, que o Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. Mulher de oração, ela foi ao tabernáculo e ali ela derramou a sua alma porque ela tinha um desejo grande no coração. Era o desejo de ser mãe. E sabe o que aconteceu? Deus atendeu o seu desejo, a sua vontade. E aí ela mostrou uma outra faceta na sua vida. Ela mostrou que é uma mulher de oração e de adoração. 1 Samuel 1,19 fala sobre isso. E diz assim, na manhã seguinte, a família toda se levantou bem cedo e foi adorar o Senhor novamente. Que extraordinário! Oração e adoração. Aliás, são palavras e conceitos e sentimentos que não se afastam um do outro. Já percebeu que na palavra adoração aparece oração? Não podem ser desligados esses 2 conceitos. Mas aí descobrimos uma outra face em Ana. É que ela era uma mulher de fé. Eu vou ler agora os versos 20, 27 e 28 de 1 Samuel 1. E diz assim, Ana ficou grávida e, passado o devido tempo, teve um filho, a quem deu o nome de Samuel, pois dizia, do Senhor o pedi. Por este menino eu orava, e o Senhor me concedeu o pedido que eu fiz. Por isso, também o entrego ao Senhor. Por todos os dias que viver, será dedicado ao Senhor. Só mãe entende estes sentimentos aqui. E uma mãe cristã, ela vai além. Ensina a fé, mas ensina o que é adoração, o que é oração, porque é uma mulher que vive essa fé que ensina. Paulo apresenta um outro termo, e o termo que ele apresenta é o termo da esperança. Que coisa linda é a esperança, irmãos. Só que o povo lá fora diz que a esperança é a última que morre. E algumas pessoas negativas aí até acrescentam, mas morre. É a última que morre, mas morre. Mas eu quero olhar pela face do Evangelho. E no Evangelho, a esperança tem a ver com realidades que permanecem. E a Bíblia diz que a esperança é boa. Olha só, primeiro aspecto que eu encontro na esperança, é boa. 2 Tessalonicenses 2,16 não diz isso? Diz que o próprio nosso Senhor Jesus Cristo e nosso Deus e Pai nos deu uma eterna e boa esperança. Ela é eterna, ela é boa. Eu descubro ainda na Escritura que ela é viva. Não, esperança não é coisa morta, é coisa viva, pulsante. A Bíblia diz em 1 de Pedro 1,3, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos gerou de novo para uma viva esperança. Vão anotando, boa, viva, e a Bíblia continua. Olha só esse texto de Hebreus 6,19, a qual, a esperança, temos como âncora da alma segura
e firme. Boa, viva, segura, firme e que penetra até ao interior do véu. E podemos ainda arrematar dizendo, bem-aventurada, porque na palavra de Deus, Tito 2,13, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Salvador, Jesus Cristo. Tudo isso uma mãe ensina. Ensina seus filhos que a esperança é boa, que a esperança é viva, ela é segura, ela é firme e ela é bem-aventurada, porque o papel da mãe, de qualquer mãe e mais ainda da mãe cristã, é viver na esperança. Eu vou contar uma história de uma mulher cristã que deixou um exemplo extraordinário de esperança. O nome dela era Mônica. Nós conhecemos Mônica através do seu filho. O nome do seu filho era Aurélio Agostinho. E ele escreveu vários livros, entre eles as Confissões de Agostinho. E nas Confissões ele conta, ele narra, ele fala de sua mãe. Mônica casou-se muito jovem, mais ou menos 17 anos. O seu marido era um militar romano chamado Patrício, e ele era bem mais velho, 40 anos. Ela tinha 17, ele tinha 40. E ela não foi feliz no casamento, irmãs, não foi. Meus irmãos, ela teve uma vida de tremenda infelicidade, porque o marido era infiel. E o filho, Agostinho, era mundano. Nas Confissões, Agostinho chega até a dizer assim, olha a expressão dele, sofria-lhe a sua mãe também as infidelidades matrimoniais com tanta paciência que nunca teve discórdia alguma com o marido, o seu pai, por este motivo. Perceberam? Mas ela orava. Ela era uma mulher de oração, igualzinha a Ana, que nós já vimos ainda há pouco. Mônica vivia a oração e a esperança. Ela intercedia noite e dia pelo marido, dia e noite pelo filho. E sabe o que aconteceu? Depois de um tempo, Patrício se converteu, tornou-se um cristão, passou a ser um servo de Jesus Cristo. 21 anos depois que ela começou a orar por Agostinho, ele se converteu também. Ele era mundano, era um filósofo, era um professor, ele ensinava. Mas aí, com a conversão, ele entregou tudo isso a Deus e ele se tornou teólogo e ele se tornou inclusive um pastor. Ele foi pastor da igreja lá em Ipona, Argélia de hoje, uma cidade hoje em ruínas, naquele país no norte da África. Mônica era uma mulher fervorosa a Deus, nunca perdeu a esperança. Por isso, só mãe entende isso que nós estamos falando, sobre, primeiramente, fé e, em seguida, a esperança. E Paulo não foi adiante? Qual foi o terceiro termo? Lembram? Ele falou de amor. Ele exalta o papel do amor. Agora, meus irmãos, o amor é um conceito eterno que se relaciona com a essência de Deus. Sim. É um conceito extraordinário. Na primeira carta de João, esse apóstolo, ele diz que aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Mas as mães conhecem. A mãe faz tudo o que for possível pelo filho, por amor. Então ela pode ter, ela sabe o que é ter uma intimidade com Deus, porque Deus é amor. Aí nós descobrimos também algumas facetas do amor.
Amor é doação. Não pode ser outra coisa. E não é mesmo? A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E se quiserem também um outro aspecto bem prático do Evangelho, está lá em Atos, que diz o seguinte: quem ama, dá com alegria. Quem ama, dá com alegria. Alegria, amor, doação. O amor cresce também. E o amor se fortalece. Claro. Quando você lê, quando você medita na palavra, quando você entra em contato, quando você intimiza a Deus no seu coração, você se fortalece, o amor em você se fortalece, sem dúvida alguma. Tem mais, amor gera amor. A física não ensina que toda ação traz uma reação? A reação ao amor é o mais amor da parte daquela pessoa que é amada. Mais ainda, a Bíblia fala de que o amor se liga a perdão. O Senhor nos dá perdão quando nós amamos o seu Filho, sua palavra, o Evangelho e o abraçamos. O amor, portanto, se liga a perdão. E a Bíblia chega ao ponto de dizer que o amor é o vínculo da perfeição. Vínculo é elo, elo de uma corrente. Então, o que é que nos liga à perfeição? O amor. Por isso, só quem entende é quem é mãe. O papel da mãe é exatamente esse, praticar o amor. Nós temos uma outra história também na Bíblia. Falamos de Mônica, falamos de Ana, primeiramente, e agora nós temos Maria, a mãe de Jesus. Maria é tão desaparecida. Lá nos evangelhos ela falou pouquíssimas vezes. Na Anunciação, eis aqui a serva do Senhor. Como se fará isso? Como é que vai acontecer isso comigo? Mas cumpra-se em mim, segundo a tua palavra, e o anjo ausentou-se dela. Naquele salmo que ela criou, que ela cantou, que ela externou, aquele poema que é chamado o Magnificat, o engrandece, a minha alma engrandece ao Senhor. No Magnificat, ela disse: a minha alma engrandece ao Senhor e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Em Jerusalém, ela falou com o filho: mas filho, por que você fez isso conosco? Mostrando o cuidado materno, o cuidado que tinha ela e José pelo menino, a criança Jesus, com 12 anos apenas. Filho, por que fizeste isso conosco? Eis que teu pai e eu, ansiosos, te procurar. Em Caná, ela falou para o seu filho. Diz a Bíblia que, faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm vinho. E mais adiante disse: fazei tudo o que ele vos disser. Maria acompanha, portanto, cada passo da vida de seu filho Jesus. Lá na cruz, a Bíblia diz, junto à cruz de Jesus estava sua mãe. João 19:25 é que fala isso. Vamos então resumir tudo que foi dito com esses 3 termos que o apóstolo Paulo colocou na primeira carta aos Coríntios. E eu percebo o seguinte, que segundo a Bíblia, a fé nos leva a Deus. Olha aqui, palavra extraordinária do apóstolo Paulo, segundo o Espírito Santo colocou na sua pena. Justificados pela fé, temos paz com Deus. Isso está em Romanos 5, o verso 1. Então, se somos levados a Deus pela fé, a esperança nos firma nele, em Deus. Também encontramos um trecho na Bíblia, em Hebreus capítulo 6, 19. Temos a esperança como âncora da alma, segura e firme,
e que penetra até ao interior do véu. E quanto ao amor? Esse vai coroar tudo, porque o amor nos assemelha a Deus. Primeira carta de João 4,16, com muita clareza diz: conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Deus é amor, e quem está em amor está em Deus, e Deus nele. Irmãos, irmãs queridas, só entende quem é mãe, porque essa é a grande tarefa das mães. Que neste Dia das Mães e nos dias que se seguem, a graça do Senhor Jesus Cristo cubra a todas vocês, mães e as que têm igualmente papel, função e espírito de mãe. Deus abençoe a todos. Amém.